Aleluias. Meus queridos, a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Amém. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus que estamos aqui nesta manhã na presença do Senhor para glorificar o seu nome e aprender mais e mais da sua palavra. Amém? A lição de hoje, a lição número 3, nós estamos estudando o livro de Gênesis, e a lição de hoje, a lição número 3, que tem por título, o Criador se relacionando com o ser humano. O Criador se relacionando com o ser humano. E a verdade aplicada é bem interessante, se nós formos olhar a verdade aplicada, refletir sobre a verdade aplicada, ao qual o autor, que é o bispo Abner, coloca aqui, ele vai dizer: nós necessitamos de Deus, mas é sempre Deus que toma iniciativa e busca, obrigado meu querido, e busca o homem para se relacionar com ele. Nós necessitamos de Deus, mas é sempre Deus que busca essa iniciativa de se relacionar com o homem. Aí se nós formos olhar no livro, na Bíblia, nós vamos ver que quando Adão peca, isso vai estar na próxima lição, é Deus que vai atrás de Adão, que busca essa iniciativa de se relacionar com Adão. Adão, aonde tu estás? Depois nós vamos ver que Deus fala com Noé. Depois nós vamos ver Deus chamando Abraão, Deus chamando Moisés, Deus chamando Josué, Deus chamando Elias, Eliseu, Davi. Vai lá na casa tal e tem um homem lá assim, assim, assim. Então nós vamos ver tudo isso na Bíblia. O próprio Jesus, quando ele vem, vai lá escolher os discípulos. E isso é de Gênesis até hoje. Deus buscando se relacionar com o homem. Assim como Deus chamou Abraão, falou com Abraão, Moisés, Noé e tantos outros profetas, apóstolos, discípulos, assim Deus também te chamou, te escolheu e quer se relacionar com você, comigo. Amém? Então nós vemos aqui o Criador se relacionando com o ser humano. O tópico 1, a coroa da criação de Deus. Deus não fez o homem para que este viesse viver para si mesmo. Deus criou para que este viesse viver com ele e na alegria da glória dele. Então, Deus não cria o homem, não faz o homem para que o homem pudesse viver para si mesmo. O projeto de Deus na criação do ser humano foi para que o homem vivesse para Deus. Para que o homem vivesse para Deus e não para si mesmo. É o que hoje está sendo ao contrário, né? Cada um quer viver por si mesmo ou para si mesmo. E não buscamos mais viver, né, para Deus, que é o projeto original da criação do homem. Então, quando Deus que te criou, te fez, Ele fez com esse projeto de você viver para Ele, na glória dEle. Isso já foi falado, o pastor comentou na lição anterior, que tudo que Deus fez, né, é para o homem viver na glória de Deus. 1.1, uma perfeita criação para a sua mais preciosa criatura. A criação foi feita e abençoada por Deus para o bem do homem. Isso é maravilhoso, meu querido, se nós parar para pensar.
essa lição ela é muito rica. E se nós parar para refletir sobre isso, mas vamos ver que quando Deus, a lição vai falar sobre isso, o texto, não vou ler todo o texto, mas nós parar para pensar sobre isso, a criação foi feita e abençoada por Deus para o bem do homem. O comentarista vai dizer aqui que a Bíblia diz que tudo que Deus fazia, Deus falava, é bom. É bom. Quando ele terminava de fazer, ele é bom. Quando Deus termina tudo, que cria o homem, Deus pega aquilo que foi bom, que é bom, que fez bom, e dá para quem? Dá para o homem. Tudo que Deus fez, quando ele terminava de fazer, ele dizia, é bom. Foi criando, é bom. Vou criar esse copo aqui, é bom. Vou criar esse controle, é bom. Quando terminou tudo que Deus criou o homem, Deus agora está tudo aí, ó, tudo perfeito. Deus não fez nada de errado para mim e nem para você. Deus fez tudo de bom. Aí se nós pegar isso, o João Batista, Deus fez tudo de bom para nós. Será que nós estamos dando bom para Deus também? Dando o nosso melhor para Deus? Se nós formos ver na Bíblia, Deus criando tudo, dizendo tudo, isso é bom. O amor de Deus para com o ser humano. Deus não fez nada que prestasse. Deus fez tudo ótimo, perfeita condição. Então isso dá nós entender que o amor de Deus é grande para conosco, sim ou não? Mas será que nós retribuímos esse melhor para Deus? Será que quando nós vem na igreja nós damos o nosso melhor? Estou abrindo aqui um parênteses para nós pegar isso. Será que quando nós vem na igreja nós damos o nosso melhor para Deus? Será que em casa nós damos o nosso melhor para Deus? Será que o nosso louvor é o melhor para Deus? E se eu parar para pensar mais um pouquinho, aprofundar mais um pouquinho, sobre tudo que Deus fez para mim é bom. Se o que eu faço para Deus, eu fizesse para mim mesmo, será que seria bom? Vamos pensar aqui. Eu dou meu louvor de qualquer jeito para Deus. Se Deus fosse me abençoar conforme o que eu dou para Ele, será que eu receberia um copo e um controle? Ou receberia só a metade de um controle? A Bíblia diz, tudo que Deus fez, bom. Aí Ele abençoa e entrega para o homem. Aí o homem vem e destrói tudo. Deus não fez nada de ruim para o homem. Até o seu filho foi o melhor. Amém? É bom nós parar para pensar sobre isso. Quando eu venho na igreja, em casa, o que eu estou fazendo para Deus? Será que está sendo o melhor, igual Ele fez para mim? Igual Ele projetou para mim? Colocou o homem num jardim, no melhor jardim. Não colocou no pior jardim, colocou no melhor jardim. Amém? 1.2. Honrar a dignidade na imagem e semelhança divina. Ser portador da imagem de Deus é o maior prestígio que o homem pode ter. Louvado seja o nome do Senhor. A lição continua dizendo, ainda que tenhamos sempre a ideia de que os anjos sejam seres mais especiais criados por Deus, é com o homem que Deus escolheu ter um relacionamento mais íntimo.
Meu querido, os anjos não têm esse privilégio que nós temos. Nós temos isso na mente, o autor colocou aqui muito bem, que nossos anjos estão ali ao redor de Deus, pá. Mas é o ser humano que tem o privilégio de transmitir a imagem e semelhança de Deus. Foi o homem que Deus escolheu para fazer isso, ser portador da sua imagem. 1.3 vai dizer aqui, abençoado para reproduzir a imagem de Deus. Olha a responsabilidade nossa. Fomos feitos, abençoados para reproduzir a imagem e semelhança de Deus. O pastor falou na lição passada, quando as pessoas olhar para nós temos que transmitir a imagem de Deus nas nossas vidas. Aí eu lembro do texto lá de Marcos, que nós estávamos estudando na lição anterior, quando eu falei que Jesus deu a ordem para os discípulos ir pregar o evangelho, toda criatura, e disse, em meu nome, tal, vocês vão orar, vocês vão expulsar demônio, tal. Aí eu até comentei aqui, ninguém te conhece na rua, mas o diabo te conhece. Não sei se os irmãos lembram disso, que eu falei. Talvez o presidente não vai te conhecer, nunca vai te conhecer, mas o diabo te conhece, porque a inveja que o diabo tem de você é muito grande. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí essa semelhança, essa imagem, nós temos que reproduzir ela aonde nós estivermos. Não é só na igreja, é em casa, é na rua, é no trabalho. Amém? Nós temos que reproduzir. É por isso que às vezes a gente olha assim, como que pode, né? A gente ser humano tão falho. Parece que é até, assim, entre aspas, mentira. Porque nós, seres humanos tão falhos, e Deus falar conosco, Deus procurar se relacionar conosco, meu irmão, é um privilégio muito grande. Nas religiões, tem muitas religiões pagãs, inclusive nos países aí fora, que tem os seus deuses. Nenhum se relaciona com o ser humano igual ao nosso Deus. Nós fomos estudar a história aí de religiões pagãs que tem os seus deuses lá. Nenhum. O único que se relaciona é o nosso Deus. E isso é um privilégio grande, porque nós olhamos para a Bíblia e nós vamos ver que toda essa criação, nós olhamos aqui, a vista perde. Toda essa criação Deus fez. Quem fez tudo isso? O autor de tudo isso, o criador de tudo isso, ele para, João Batista, para ouvir eu falar com ele. Não é um privilégio muito grande? Nós poder sair na rua, as pessoas olhar para nós, imagem de Deus. Eu estava estudando essa lição, e eu pensando comigo, rapaz, como tem tanta pessoa maldosa no mundo, né? Que nós somos imagem de Deus. Se nós parar para pensar, a imagem de Deus é um privilégio muito grande. E as pessoas parece que, sei lá, perde tudo isso. A pessoa mata, rouba, destrói, acaba com família, mata criança. Deus não faz isso. Nós somos imagem de Deus. Como é que o ser humano consegue quebrar o projeto, esse projeto que Deus fez? Não o projeto de Deus, mas o projeto de Deus nas nossas vidas. A partir do momento que eu desligo,
que eu começo a fazer maldade, eu estou quebrando o projeto do original que Deus fez comigo. Se eu parar para pensar sobre isso, vou dizer, rapaz, Deus é bom, eu sou imagem e semelhança de Deus. Os anjos não são, os animais não são, mas nós somos. Amém? Vamos para frente. Louvado seja o nome do Senhor. Então você foi criado semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, e Deus abençoou para que nós pudéssemos reproduzir essa imagem. Nós somos os únicos que podemos reproduzir imagem de Deus. Isso, o texto até coloca aqui a família, quando Deus também dá o abençoa Adão e Eva, que diz, frutificai, multiplicai. Os animais se multiplicam, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas não multiplica a imagem de Deus. Os animais se reproduzem, mas não reproduzem a imagem de Deus. Só o ser humano consegue fazer isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então pensa nisso. Você foi criado em imagem de Deus, foi abençoado por Deus para reproduzir a imagem e semelhança de Deus. E tudo que Deus fez neste mundo foi bom e entregou para você. Amém? Deus não fez nada de ruim. Deus não entregou nada de ruim na sua mão. Tudo que Ele fez foi bom. Agora nós quebramos as regras, o projeto, o propósito de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto 2. Deus, um ser relacional. Criados, 2.1, criado uma forma espécie e admirável. Deus nos fez de forma especial e admirável, de duas formas. Primeiro, na forma como o primeiro homem foi criado. Depois Deus fez todas as coisas pelo ordenar da sua voz, mas Adão, Deus fez com as suas próprias mãos. Eu imagino Deus, haja isso, haja aquilo. Eu imagino. Deus vai criar o homem, que cria o homem do pó, do barro, que Deus começa. Eu imagino, não é pecado imaginar? Eu gosto de entrar para me imaginar Deus fazendo o homem, né, pastor Zenildo? Deus, haja isso, haja aquilo. Quando chegou naquele dia, Deus, façamos, já começa por aí, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora imagina comigo, Deus, eu vou, não sei se alguém já brincou aqui com aqueles bonequinhos de barro, vou imaginar isso, Deus pegando aquele bonequinho de barro, eu imagino, o diabo olhando de longe, o que ele está fazendo? Nunca colocou a mão em nada. O que ele está inventando agora? O que ele está criando agora? Já está tudo feito aí. E Deus lá. Aí de repente, eu imagino aquele boneco. E o diabo olhando aquilo. Ele nunca colocou a mão em nada. O que ele está fazendo ali? A imagem e semelhança de Deus. Deus termina de fazer aquele boneco e diz, agora você vai reproduzir a minha imagem, você vai carregar na terra, você vai levar na terra a minha imagem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, o projeto de Deus com o homem, da forma que Ele fez o homem, é magnífico, porque tudo Ele fez por poder da palavra, mas o homem Ele vem e cria o homem com as suas próprias mãos. Aí nós podemos pensar assim,
Ah, mas isso foi Adão. Adão. Deus não pegou o João e fez o João agora. Isso é magnífico, porque o que Deus faz está controlado. Ele já fez, já projetou, tudo está no controle. Nada foge do controle das mãos de Deus. Nada. A pandemia veio, tudo. Deus já sabia de tudo. Deus não está ali todo dia, não, por aqui. Não, Deus já fez, já. Então, quando Ele faz Adão, criou todos os órgãos de Adão, aí o Adão, ele diz o quê? Vai multiplicar e reproduzir. Nós também temos essa semelhança, porque já foi tudo feito em um só homem, que foi Adão. Aí o projeto de Deus, as mãos de Deus que foi apegado em Adão, está em nós também. Adão só reproduziu a imagem de Deus. Quer ver um exemplo maravilhoso para você, que é pai, que é mãe? Seu filho. Você olha para o seu filho e você vai dizer: rapaz, eu gerei uma imagem de Deus. Tanto que é maravilhoso. Portador da imagem de Deus. Eu posso reproduzir a imagem de Deus no meu caráter, nas minhas palavras, né, no meu jeito. E posso também reproduzir a imagem de Deus juntamente com a minha esposa, que é o que nós vamos falar mais na frente um pouquinho. Você olha para o seu filho, camarada pode ser feio, mas você diz: é bonito, né? Bebezinho, ninguém diz que o bebezinho é feio, né? Todo mundo diz: é bonito, maravilhoso, meu filho. O bichinho está ali, está com a cara meio assim, mas é bonito. A imagem de Deus que você reproduziu, meu querido. Está vendo o que Deus faz com o ser humano? É ou não é um privilégio? Não, eu estudando essa lição, eu falei: rapaz, nós não somos nada, eu não sou nada. Porque o que Deus faz com o homem é maravilhoso. Ele dá esse papel para o homem. O cavalo, o cachorro, olha para o cachorrinho, mas não pode falar, não, você não é imagem de Deus, você é igual eu, nós somos cachorro e pronto. O pai, a mãe olha para o filho e diz: é imagem de Deus. Foi gerado de mim, mas é imagem de Deus, porque eu fui gerado de Adão, e Adão foi feito pelas mãos de Deus. É por isso que o diabo tem raiva de você, que ele não foi feito assim. É por isso que o diabo luta todos os dias para te destruir, porque ele não teve esse privilégio. Amém? E você tem de transmitir a imagem de Deus aonde você passar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus nos fez dessa forma especial, admirável, que Deus colocou as mãos em tudo que Ele fez, que Ele fazia pelo poder da palavra, mas nós, foi pelas suas mãos. 2.2, relacionamento, intimidade, parceria. Deus é um Deus que se relaciona com o ser humano. Eu falei lá no início, Deus, quando o homem caiu, Deus foi atrás, chamou Adão, depois Deus chamou Noé. Deus sempre buscando se relacionar com o homem. Pegando para nós aqui, Deus é um Deus que se relaciona, sim ou não? Por que às vezes nós não gostamos de se relacionar com os outros? Se Deus se relaciona com nós, Deus ama se relacionar com o ser humano, por que muitas vezes nós não se relacionamos? Estou colocando aqui primeiro com os irmãos. O pastor sempre fala disso. Pai do Senhor, meu irmão, às vezes um aperto de mão ajuda uma pessoa. Ah, mas eu não vou porque é a cara do fulano. Mas você nunca falou com ele? Às vezes o pastor dizendo: nós achamos a cara do irmão ruim, mas se nós olharmos no espelho, nós talvez é mais ruim do que a dele. É igual o pastor sempre fala: todo mundo me vê com a cara ruim, mas quando chega perto, é uma benção.
Então Deus se relaciona conosco, e da mesma forma que Deus, presta atenção, Deus se relaciona com o ser humano, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, então da mesma forma nós temos que relacionar com o nosso próximo. Amém? Isso faz parte do projeto de Deus, relacionamento com pessoas. É por isso que o pastor sempre fala na ceia, que a ceia só é ceia, entre aspas, quando nós estamos aqui reunidos, porque a Bíblia diz que nós reunidos, e quando se reunirem, né, unido, momento de comunhão, abraçar, ter esse afeto um pelo outro. É por isso que Jesus diz que o maior mandamento, o segundo maior mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, primeiro, Deus nos fez para nos relacionar também com pessoas. A pessoa está no serviço, irmão Rodrigo, não fala nem com o outro. Tem muitos crentes que se diz santos e não posso misturar, é porque eu sou santo e eu não posso misturar. Quem é mais santo, nós ou Deus? Deus. Ah, não, mas porque ali é homossexual, não, mas é porque é um bêbado, não, mas é porque ele... Aleluia. Mas já está fraco, não dá logo outro aí, senão... Aleluia. Tá bom. Vamos lá. Nós não gostamos de se relacionar com pessoas, se sentimos tão santo que não podemos chegar perto das pessoas. Mas se nós parar para pensar, tem um Deus que é mais santo ainda e se relaciona conosco todos os dias. Aí, morra aí, Deus não está relacionando comigo. É porque você não está querendo. A santidade não quer dizer eu separar da pessoa. A santidade quer dizer eu separar do pecado. Eu não me santifico quando eu separo das pessoas. Quando eu me isolo. Eu me santifico quando eu deixo o pecado. É diferente. Então, se nós parar para pensar sobre isso, Deus é santo e se relaciona conosco. Deus nos fez para se relacionar com pessoas e também com Ele. Aí entra aquela história de oração, intimidade. O comentarista coloca aqui a questão de relacionamento, intimidade e parceria. Ele diz, como vimos na lição anterior, Deus trouxe cada animal até Adão para que Adão decidisse qual nome teria. E o que Adão dissesse, Deus aprovaria. Parceria. Parceria. Deus fez tudo, fez os animais e trouxe para Adão. Adão, toma de conta aí, coloca o nome aí desses animais. Adão é leão, é boi, o pastor explicou aqui. Tá. Beleza. Deus necessita do ser humano? Não. Mas nós necessitamos de Deus. Mas Deus é tão poderoso que Ele forma uma parceria com o ser humano para abençoar o ser humano. Quer ver um exemplo simples? Deus, eu quero um emprego. Se você for atrás, eu abro a porta. Entendeu? Ah, eu preciso de um milagre. Então você ora que eu faço um milagre. É assim que Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho, toda criatura, e os sinais acompanharão aqueles que creem. Quer dizer, parceria. Parceria. Você faz, eu te abençoo. Tem coisas que você não vai conseguir, mas eu estou do seu lado para te ajudar. Na luta é do mesmo jeito. Na provação é do mesmo jeito. Ah, meu Deus, essa prova. Mas Deus está ali com você.
Você só não cai porque ele está do seu lado. Parceria. Aquele emprego que você pediu. Ah, não, mas foi porque eu estudei. É porque eu formei. Foi Deus que te deu do mesmo jeito. Ele te deu a oportunidade de você estudar, de você formar. E ali abriu aquela porta para você. Parceria. Amém? Vamos mais na frente um pouquinho. 2.3, alguém do lado. Oh, Deus maravilhoso. Esse é maravilhoso, né? Deus fez quem para estar do lado de Adão? Deus fez Eva. Olha que maravilha. Deus cria tudo, diz tudo é bom. Mas quando Deus cria o homem, parece que faltou alguma coisa para o homem. Não é que o homem saiu errado, mas é que Deus pensou assim, eu imagino, rapaz, vou fazer, os animais têm uns par, vou fazer alguém para estar do lado de Adão, né? E para ter alguém ao lado do homem, Deus tira do lado do homem aquela que lhe corresponderia naquela honrosa missão. Deus cria a mulher para estar do lado do homem. Agora imagina comigo, Deus criou a Eva da costela, sim ou não? Por que Deus não criou da cabeça? Né? Para a mulher não mandar no homem, rapaz. Ainda tem mulher que quer mandar no homem. Deus não tirou da cabeça a parte para fazer a mulher. Para a mulher não querer mandar no homem, que a missão foi do homem. A missão, o pastor sempre fala que a responsabilidade de casa é do homem, do marido. Mas tem uma mulher que parece que foi feita da cabeça. Por duas formas. Primeiro, porque o homem não manda em nada. A minha não está aqui, eu vou falar, né? Tomara que ela não esteja assistindo. Conta não, mulher. O cabo é frouxo, não manda, aí a mulher tem que mandar. Está errada? Não, está certo. Porque o cara não toma decisão. Aí alguém tem que tomar decisão em casa. Aí tem que ser a mulher. Senão a família desanda. Segundo, tem mulher que mesmo o marido mandando, ela quer mandar. É por isso que Deus não fez da cabeça. Que a cabeça, viu Paulo dizendo? Cristo é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça de casa, da esposa. Deus não fez do braço, da mão. Sabe por que Deus não fez da mão? Você já parou para pensar sobre isso? Deus não criou a mulher do dedo, da mão? E tem um marido que é afogado, acha que a mulher foi feita da mão. Chega em casa, do serviço. Faz isso, mulher. Traz um copo de água para mim. Que a mão aqui traz. Aí o marido pensa que o pastor dizendo que a mulher foi feita da mão. Está ali só para servir. E não foi. Deus não fez do pé para não ser pisada. Aí Deus fez da onde? Da costela. Olha o projeto de Deus. Olha o projeto de Deus. Deus fez da costela. A costela. A costela, ela protege os órgãos inferior do nosso corpo. Já viu quando a pessoa cai? A primeira coisa que quebra, a costela. Se para atingir o nosso órgão inferior, tem que passar pela costela. A mulher está protegendo o homem. Deus fez o homem da costela, dois sentidos. Não fez da cabeça para não mandar, do pé para não ser pisado, da mão para não servir, para não ser escrava. Deus fez da costela para andar lado a lado. Aí a costela que protege os órgãos inferior do corpo humano. Então a mulher é um sentido de protetora do homem. E o homem? Protetor da mulher. Vou te dar um exemplo. Já viu lutador?
sei se você já brigou quando era menino. Como é que você vai brigar? Tá vendo aqui, ó? Protegendo a costela. É o homem. Observe, não sei se você já brigou, né, pastor Zenildo? Você vai brigar, você não vai assim. Você vai, ó, protegendo a costela. Rapaz, esse dia a mulher chegou em casa. Cheguei do serviço cansado. A mulher disse, rapaz, teve um cara no serviço que falou tanta coisa para mim que rapaz, eu não dormi de noite. Falei, Jesus, eu só não vou lá, que eu vou para o serviço. Não dormi de noite, não falei nada, só ouvi ela falando. Jesus, eu não vou lá, porque eu vou trabalhar no outro dia. Não sei nem que tamanho era o cabo, mas eu ia. O homem foi feito para proteger a mulher, e a mulher foi feita para proteger o homem. Ninguém é melhor do que o outro. Cada um tem o seu papel na criação de Deus. Amém? A mulher protege o homem e o homem protege a mulher. É o pastor falando, pode falar tudo com ele, mas se falar coisa da pastora, acabou. É do mesmo jeito. Aqueles que amam, né? Quem não ama não está nem aí. Não falando com ele. Mas quem ama, se falar da esposa, arrumou briga. Ponto 3, para nós continuar aqui. Aleluia. Divinamente ligado, um ligado no outro. Mulher está ligada no homem. Aí o comentarista coloca aqui, o homem depende da mulher como a mulher do homem. Em necessidade distinta, foram criados por Deus para serem parceiros na vida. Me presta uma cadeira aí, João Batista. Vocês entenderem? Eu gosto de imaginar as coisas. O homem, a mulher, andando lado a lado. O homem, vou começar daqui. Conseguiu pegar um copo de água? Sim ou não? Sim. Conseguiu pegar o controle? Sim ou não? Sim. Conseguiu pegar a cadeira? Sim ou não? O homem consegue pegar sozinho? Sim ou não? Não. Aí vem a mulher. E ajuda o homem. Tem coisa que o homem resolve sozinho, mas tem coisa que precisa da mulher. Tem coisa que o homem dá conta, mas tem situação que a mulher tem que ajudar. É assim que funciona o casamento. Camarada chega em casa, quer só sentar, não ajuda a esposa. E a mulher também trabalhou também. Mas o cara não está nem aí. É como se diz, né? Parece que a mulher foi feita da mão, do pé. Não está nem aí. Mas a parceria é quando eu ajudo o meu cônjuge. Tem coisas que você vai fazer sozinho, mas tem coisas que você precisa da mulher. Aí o camarada quebra a cabeça e não sabe por que quebrou a cabeça. Porque o peso é tão grande, o problema é tão grande, o camarada quer resolver sozinho. Ele não vai conseguir. A mulher da mesma forma. Quer resolver sozinho, não vai conseguir. Aí o marido vem e ajuda. Aí a esposa vem e ajuda. E quando os dois pegam, consegue levantar, consegue resolver. O projeto de Deus original é esse. Um ligado no outro, fazendo parceria. Lembra da parceria de Deus com o homem? Você vai que eu faço um milagre. Você ora pelos enfermos e eu curo. Parceria. Essa mesma semelhança Deus deu para o homem e mulher, Adão e Eva. Estão ligados um no outro, parceria. Você já viu quando a mulher, só o homem trabalha em casa? O salário for bom, está de boa. Mas quando o salário é pouco, aí a mulher entra,
trabalha também, mesmo se esforçando, vai lá e trabalha também. Aí os dois, rapaz, parece que o fulano tem dinheiro. É nada, é porque um ajuda o outro. Aí as contas é tudo divididinho, né? Naquele negócio, só chegou, aí maridão, ó. Mulher é só por gastar, né? Gastar, né? Mulher gosta de gastar. Mulher gosta, mulher se deixar, tem que ter o controle, né? Tem que ter o controle, né? Então, entre os dois para resolver. O negócio está apertado, mas a mulher está ali para ajudar. Mas tem casos que é diferente, né? O homem que fica em casa. E a mulher se vai para o serviço. Mas os dois é parceria. Isso na construção em casa, na igreja, na família. O pastor sempre fala isso. O papel dos pais, criar os filhos. Ah, tem coisa... Vá os dois. Quando eu dava aula para os adolescentes, João Batista, por favor. Obrigado. Quando eu dava aula para os adolescentes, eles falavam muito sobre isso. Ah, meu pai não conversa comigo. Minha mãe não conversa comigo. Às vezes o pai, a mãe não tem parceria nem com os filhos. Essa parceria envolve tudo. Tudo. Questão de casa, de igreja, conversa, relacionamento, tudo. O projeto de Deus é maravilhoso. Nós que quebramos o projeto de Deus. Mas o projeto de Deus é maravilhoso. Se nós seguir o projeto de Deus, sabe aquela linha reta? É assim que Deus fez, vamos fazer assim? É uma benção. Porque tudo que Deus fez, Deus disse que é bom. Aí nós vamos lá e quebramos o projeto de Deus. Aí achamos que é ruim. Ah, não, mas é porque Deus fez errado. Não, Deus fez certo. O homem que quebrou o projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu? Tem coisa que o camarada consegue resolver sozinho. Mas tem coisa que precisa os dois. Os dois. E você, maridão, ó, protege a esposa. Protege a esposa, assim como ela te protege. Você nem vê que ela está te protegendo. Você nem percebe. Mas ela está te protegendo todo dia. Amém? Aí o texto continua aqui. 3.2. Quando Deus cria o homem, confere a ele esse atributo, a capacidade de sentir emoções e compartilhar sentimentos. Isso ainda está incluindo no casamento, de compartilhar, ter intimidade com o outro, conversar um com o outro, ajudar um com o outro, amar a esposa, amar a família. Tudo isso, Deus, no projeto de Deus, tudo isso está escrito para que a família seja abençoada. 3.3, intimamente ligado. Aqui o comentarista coloca o texto, quando Deus cria Eva, Deus forma a Eva lá da costela. Quando Deus traz Eva para Adão, que Adão olha, o comentarista até coloca aqui, imagina o sorriso de Adão dizendo, agora eu estou completo. Agora eu estou completo. Os animais já tinham os pais, né? Só o homem que estava sozinho. Quando Deus faz ali a mulher que vem, aí Adão vira até poeta. O primeiro poeta que existiu no mundo, Adão. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Ó, poeta. Porque do varão foi tirado. Engraçado que os dois é separado, mas a Bíblia diz lá que casando, eles se separam, saem de casa e se torna uma só carne. É maravilhoso, né? O que Deus faz. A mulher está lá no Maranhão. Não, vou dizer o homem no Maranhão, porque era eu. Lá no Maranhão e a mulher aqui no Goiás. E eu lá, Jesus, tu fez a Eva para Adão, mas não fez a Eva para mim. Porque tu não está no lugar certo, cara. Tem que ir para o lugar certo. Quando eu venho, eu encontrei a Eva. O tanto que Deus é maravilhoso.
Você lá no lugar, estou dando um exemplo, meu exemplo aqui, mas é o exemplo de muitos. Você está em um lugar, está no outro. Nem se conhece. E quando os dois se encontram, se forma uma só carne. Deixa pai e mãe, se forma uma só carne. O projeto de Deus original era esse. Para nós terminar, deixar pai e mãe aqui, só para os irmãos entenderem rapidinho. Deixar pai e mãe aqui, não está no sentido de você abandonar os velhinhos. Deixar pai e mãe é você se unir com a sua esposa, morando em sua casa, mas ao mesmo tempo cuidando dos seus pais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos entenderam? O projeto de Deus, tanto que é maravilhoso. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus?